Olá, Salim, tudo bem? Ótimo, doutor. E você? Quanto tempo? Quanto tempo? E mais do que tempo, Salim, acho que tem uma coisa no encontro contigo que é sempre as trocas me trazerem reflexões de que não foram pensadas até este momento. E eu fico com uma saudável curiosidade, sabe aquela que a mão até dá uma suada, assim, porque o Acontece Carreira ele é um projeto muito querido para mim, e aí quando eu encontro parceiros que mergulham nessa história comigo, cara, é um prazer inenarrável e muito obrigado pela parceria, já de longa data, e que gosto muito das trocas com você. É isso, muito feliz de estar aqui mais uma vez. É isso. O mundo mudou, né, da última vez que a gente conversou e vai seguir mudando. É isso aí. E para quem está assistindo a gente, o Acontece Carreira é um projeto de pesquisa que, dentro dessas mudanças de mundo, pelo foco de carreira, tentar entender e pesquisar temas que são protagônicos. No ano passado falamos muito de AI e carreira, e este ano estamos falando sobre gerações, de como é que isso está afetando as carreiras, empresas e relações do mercado de trabalho. Para quem não conhece, Salim Khoury é um executivo de recursos humanos maravilhoso, representando aqui a Singenta, mas com uma história de carreira muito potente. E a minha primeira provocação que eu queria trazer para ti, Salim, é que tudo que a gente não quer não acontece, é que a gente entre por um viés de o que é certo, o que é errado, qual geração é boa, que acho que a gente está longe de entrar nisto, mas de olhar os aspectos de diferença e buscar o que há de comum e oportunidade neste momento, onde é um fato que nós temos no mercado de trabalho 4 carreiras trabalhando de forma consecutiva ou em plenitude dentro do ciclo de produtividade, e entender como é que isto se comporta. É óbvio que quando a gente começa a curadoria, sempre as diferenças são as coisas que mais surgem, né? Mas, por outro lado, a gente encontrou uma linha comum e que eu estou provocando os executivos de RH para entender se isto faz sentido, que me parece que o tema de saúde, autocuidado, saúde mental, me parece um tema protagônico para todas as gerações. Óbvio que com olhares diferentes, comportamentos diferentes, mas me parece um tema que está todo mundo muito interessado. Isto conversa com o que você vem observando por aí? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que, primeiro, é uma pergunta quase filosófica. O que é o certo? O que é o errado? Eu acho que não tem o certo, não tem errado. Eu acho muito importante, quando a gente fala de gerações, lembrar que cada um nasceu em um contexto econômico, político, tecnológico completamente diferente, com lutas sociais completamente diferentes. Então, eu acho que isso acaba impactando muito, né, a construção dessa subjetividade, desse inconsciente, dessa relação com o trabalho, etc. Né? E eu acho que isso ainda é agravado por questões de países, né? Europa, Estados Unidos, Brasil, porque você tem um contexto social e econômico diferente também ali ao Claro, redor, né? Então, quando a claro. gente fala do Brasil, eu acho que vivemos o trend da NR1 e toda a discussão de bem-estar muito presente, então é um assunto muito recorrente nas empresas, mas eu não sei, e aí vou revolver, eu não sei se todo mundo olha da mesma forma, né? Eu não sei se todas as gerações. Eu vou começar talvez falando de mim. Meu pai é baby boomer, eu sou Sim, Y. A gente encara a saúde, autocuidado de formas muito diferentes. Primeiro, meu pai é um imigrante libanês que veio para o Brasil, entendeu que o trabalho é a base da construção da família dele, do pós-guerra civil, em Beirute. É, 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 isso faz com que ele tenha uma estrutura de o olhar dele para a saúde, autocuidado, esportes, etc., é muito diferente, mas ele tem acesso à educação, conhece tudo, sabe tudo, etc. Mas não tem a disciplina que eu tenho, por exemplo, de 5, 6, 7 vezes por semana ir para academia, fazer meu exercício, né? Por mais que ele seja psicólogo, ele faz o processo terapêutico dele, etc. Mas eu acho que os olhares são muito diferentes. Então, eu pego esse recorte da minha casa para trazer um recorte
geral, assim. Eu não sei se todo mundo está na mesma página. Eu acho que todo mundo tem consciência que existe uma crise de saúde mental no mundo, no país, uma crise de solidão, uma crise de burnout, etc. Mas entre a consciência e a ação são duas coisas completamente diferentes. Aí já me vem um exemplo claro. Eu participei de um evento recentemente, tinha mais ou menos umas 70 pessoas, 5 mulheres e 65 homens. Nada equilibrado. Alguém perguntou: quem faz terapia? Aquela conversa que eu acho também que ela é cheia de rótulos, mas assim, todas as mulheres faziam e nenhum dos homens faziam. Tem ainda outros recortes dentro dessa história que são recortes curiosos, Sim, né? Então, eu não acho que está todo mundo na mesma página, não. Eu vim pensando aqui e discutindo com você. Eu acho que a gente está falando muito do assunto, ele é muito mais presente, a longevidade é algo recorrente, a saúde mental, uma discussão. Porém, a ação, ela muda muito, né? E ela vai sim. variar, não só pelas gerações, mas pela história de vida de cada um, né? O contexto social, etc. Não, eu tava. Como você trouxe o teu contexto, meu pai foi um projetista de hidrelétrica que me ensinou, eu sou geração X, estou um pouquinho acima, de que o autocuidado, eu lembro muito dele dizendo para mim, é aos sábados e fora do horário comercial. No sentido de que é isso, a carreira ela é prioritária e após a carreira se olha os aspectos de família, de saúde, de uma série de coisas, né? Como esse tema, como você bem disse, ele está em trade ou ele está sendo muito afetado, é justamente entender esta provocação de como é que as pessoas estão enxergando se isto está num tema de pensar ou se isso está afetando mesmo a vida das pessoas, né? E assim, é um assunto, tá todo mundo falando. Eu acho que a pandemia, ela trouxe à tona reflexões muito profundas sobre a complexidade da vida humana, né? E mas eu ainda acho que a gente tem um baixo nível de autoconsciência, e eu acho que tudo isso permeia, essa temática e diversas outras questões que a gente vive no mundo corporativo hoje. Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho e dizerem: "Eu sou isso, eu sou aquilo, eu preciso mudar, eu preciso me transformar". Primeiro tem uma falsa percepção de quem você é, né, e falo Sim, de todos nós, eu em alguns momentos sim, me enganei, né, sim. e, né, eu tive percepções equivocadas. E eu acho que a dificuldade que as pessoas têm uma dificuldade grande em pôr em prática e ir pra ação, e realizar, e acontecer e fazer, né. Vamos lá, quem nunca viveu: "Preciso aprender um idioma", ou "Eu preciso ser mais resiliente", ou "Eu preciso cuidar da minha saúde mental", Programar. etcétera. Né? Pra você sabe, você acha que você sabe, meio perdido, mas até você ir pra ação, né, dessa autoconsciência para ação, é muito delicado. Então, assim, não sei se eu misturei tudo aqui, mas, assim, eu de verdade eu acho que a gente eu acho que lendo um pouco de filosofia é quase voltar para o básico, sabe? Quem eu sou, por que eu estou nesse mundo, aonde eu quero chegar, e talvez com base nisso, né, você ir construindo esse caminho. E a saúde mental saúde mental, saúde física, e eu ainda trago a saúde espiritual aqui como um elemento importante, lendo Sim. algumas pessoas, eu incluo isso. Eu acho que são drivers importantes para esse bem viver, sabe? Muito bem. E aí, pensando neste momento geracional, o que na tua visão você entende que pode emergir no sentido de que você tem os baby boomers, o X, os Y e os millennials dividindo o mercado de trabalho? O que estas diferenças podem trazer de encontros ou de temas dentro das carreiras? Acho que o olhar de carreira de cada uma dessas gerações, ele acaba sendo um pouquinho diferente, né. E e eu acho que a combinação e as diferenças é aquele discurso, né, eu acho que isso que gera riqueza para a gente chegar a melhores resultados, a melhores soluções. Então, de fato, eu acho que essa troca geracional, ela é super importante para a gente
trabalhar melhor, realizar as coisas melhor, porque os baby boomers e os X, eles têm coisas muito positivas que podem agregar para essa nova geração que está chegando. Essa nova geração tem uma percepção tecnológica de bem-estar, talvez um pouco diferente, pode ajudar essas pessoas. Então, eu acho que essa troca ela é super importante e as empresas elas precisam ajudar a fomentar isso, né? Uma equipes diversas, a gente mapeia, né? Percentual de gerações dentro das áreas, das organizações, para poder entender se as composições estão fazendo sentido. A gente vai ter uma mudança muito grande nos ciclos de aposentadoria, né? Uma mudança muito grande na transferência de conhecimento, que antes talvez fosse um Sim, pouquinho mais rápida do que hoje, e sim. hoje vai acontecer de uma forma diferente. Então, assim, para mim essas trocas elas são muito mais relevantes, né? E, e assim, quem vem de outras gerações, vamos dizer, as pessoas com um pouco mais de experiência do que eu, conseguem enxergar as coisas sobre uma outra perspectiva, né? E como é que a gente garante essa troca, né? A grande questão é que ninguém pode se achar o dono da verdade ou sou mais velho, eu sou melhor. Não, eu acho que é uma troca. Cada um agrega e traz um novo componente, né, nessa receita, né? Então, como é que a gente faz esse mix de uma forma onde todo mundo possa agregar valor de fato, possa de fato trazer, né, algo, né, diferente ali na jornada. Muito bem. E minha última pergunta, até para a gente entrar neste lugar filosófico, onde eu acho que estamos no momento onde nada sabemos e estamos lidando com um vucu-vucu de novidades e desafios novos. Eu acho que a área de recursos humanos ela está sendo muito desafiada, assim, num lugar onde não há uma bala de prata ou um procedimento ou um processo que diga é assim que se lida da melhor forma com as gerações para buscar inovação e colaboração. Então, eu tenho buscado dentro dos executivos o que vocês, como prática, têm observado ou feito ou refletido que pode ser uma ação importante para as companhias para lidar com essas diferenças e levando as equipes para inovações. Eu vou defender uma coisa hipotética, uma hipótese que eu tenho, que é talvez uma ideia que eu tenho, né? Tenho refletido, lendo muito. Eu acho que a gente tenta separar as entidades. Salim CPF e Salim CNPJ, como se fossem duas pessoas completamente diferentes, certo? Então, essas duas entidades, parece que elas não dialogam. Então, por mais que a gente fale de benefícios, de bem-estar, de saúde, etc., o Salim, quando chega no trabalho, ele veio com toda uma história de vida, com toda uma carga, né? Essa carga, ela formou, ela me ajudou a ser quem eu sou. Eu trago coisas boas, luz, sombra, tudo isso aqui dentro desse dia a dia do trabalho. E eu acho que as organizações, elas não estão muito preocupadas em olhar para essa pessoa de uma forma integral. Sim, Então, para mim, assim, o que eu tenho defendido e discutido muito aqui internamente é por que a gente está falando do planejamento do ano da empresa, das ações, mas qual o planejamento da sua vida também? Porque essas coisas elas combinam. Se você está pensando em ter um filho esse ano e você tem um mega projeto para entregar, é impossível essas coisas não dialogarem. Faz parte da sua vida. Você é um ser integral. Aí me lembra um dado interessante que as empresas querem mudar, 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 se transformar, evoluir, como quiser chamar, e 70% delas, 60% delas falham nas suas mudanças. Por quê? Por questões humanas. Pessoas que não querem mudar. E aí você pega um outro dado que é muito curioso, que é 60% a 70% das pessoas, no caso do Brasil, não querem nem estar trabalhando naquela empresa que eles estão sim, trabalhando. sim. Então, como é que eu faço aquela pessoa se sentir minimamente acolhida com todas as suas questões dentro do ambiente que eu estou? E eu consegui ter esse diálogo. E aí eu volto para o básico. Eu acho que o nosso básico hoje é trocas genuínas, diálogo. Queremos ganhar dinheiro? Queremos. Meu papel aqui como RH é fazer a Singenta ser cada vez mais, ter um maior faturamento, cada vez mais lucrativa, ter pessoas cada vez mais potentes na sua performance. Porém, né, essas pessoas elas têm histórias. E como é que eu equaciono isso?
né, com essa, né, aí talvez a gente possa entrar numa discussão de capitalismo consciente, de uma série, ele pode entrar numa filosofia aqui, mas assim, mas eu acho que às vezes a gente precisa olhar para o básico, né? A gente quer humanizar, mas até onde a gente está humanizando? Então, me sinto muito feliz de poder ter esse tipo de diálogo aqui onde eu trabalho hoje, mas nunca, não foi sempre assim, né? Em Sim. alguns momentos a gente não conseguia trazer algumas questões, né? Por causa do tempo, porque tem modelos de culturais que são um pouco mais engessados mesmo, né? É. Muito bom te ouvir falar e saber que você está num espaço que permite as tuas reflexões, porque às vezes a gente, por lidar com diversos contextos, a gente tem a sensação de que não estamos no lugar certo. E desde quando eu te conheço, Sami, você vive me dizendo assim, eu que trago as ideias malucas. E eu sempre saio com as percepções de que, assim, cara, se são as malucas, eu quero mais delas. Porque elas são muito boas no sentido de que voltar ao zero é a possibilidade de sempre reler as coisas por outros olhos, mesmo que não os mais conhecidos por mim, né? Então, quando eu, mesmo conversando com uma série de pessoas sobre o tema, ao sair da conversa contigo, eu falo assim, puxa, é verdade. Eu acho que está na hora da gente se despir um pouco de saberes e a gente dialogar e aprender com o que está acontecendo no aqui e agora, porque ele é muito rico. Obrigado a tua generosidade de trocar sempre, tá? Cara, obrigado a vocês. Ego é necessário um pouquinho, mas talvez a gente precise baixar um pouquinho a bola do ego nesse mundo corporativo para poder deixar o novo entrar. Obrigado, Sani, pela parceria. O Valeu. Acontece. Nos vemos em breve. Um abraço, querido.